Você já passou por alguma situação do tipo, você tá conversando com uma mulher e do nada o assunto acaba? Você estava naquela conversa boa, naquela conversa interessante, e a conversa foi ficando chata, foi ficando morna, ela foi respondendo cada vez mais direto, cada vez com respostas mais rápidas e que dava menos abertura para você puxar outro assunto, e nessa pegada a conversa foi ficando cada vez mais morna, cada vez mais fria, até que chegou um momento que a conversa cessou. E nesse momento você ficou torcendo para que ela puxasse algum assunto, para que ela falasse de alguma coisa, para que ela colocasse alguma conversa no meio e você tivesse pelo menos um norte de onde puxar assunto. Porém, nada aconteceu. E com alguns minutos, meio sem graça, ela puxa o telefone e começa a mexer como se você não tivesse ali. E nesse momento você acabou de perder para o celular. Esse tipo de situação já aconteceu com você? Ou melhor, esse tipo de situação é comum com você? Você está conversando com alguma pessoa, não necessariamente que seja uma mulher, mas você está conversando com alguém e o assunto vai acabando, o assunto vai ficando sem chance de você retomar e é questão de tempo para a conversa acabar de vez. Isso acontece com você? Bom, se sim, nesse vídeo eu quero te ensinar como você vai ter assuntos infinitos, para você ter aquela conversa animada e cativante, para você nunca mais ser passado para trás por um celular e ser deixado de lado ali como se você nem tivesse no local. E para organizar a explicação, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte eu vou te explicar por que você fica sem assunto e o porquê isso é tão perigoso. Não só se tratando de mulheres, mas em todas as outras áreas da sua vida. Eu vou te mostrar o quão importante é você saber se comunicar, você saber ter uma conversa cativante e conseguir envolver qualquer pessoa nela. Na segunda parte do vídeo, eu vou te mostrar as piores formas de você agir quando você está sem assunto. Inclusive, eu vou falar um erro muito comum entre os homens e que provavelmente você também está cometendo. E assim que você parar de cometer, os seus resultados vão mudar absurdamente. E já na terceira parte do vídeo, eu vou te falar o jeito certo de você agir, o jeito que você deveria levar uma conversa caso ela esfrie. E além disso, eu vou te passar um exercício prático que vai acelerar muito o seu desenvolvimento nessa área. Chega de ser passado para trás por celular, ou de reclamar que o assunto acaba, ou que a mulher é fria, ou que a conversa não é boa por culpa de outra pessoa. Não. A responsabilidade é sua. Identifique se a outra pessoa está realmente interessada em uma conversa e, se estiver, a partir daí, o jogo é todo seu. Ter assunto vai ser a sua obrigação e a partir desse vídeo você vai conseguir fazer isso de uma forma muito natural. Por isso preste muita atenção a partir de agora, porque chegou a hora do seu irmão mais velho falar. Seguinte, maninho, o principal motivo de você ficar sem assunto, principalmente quando você está falando com uma mulher, é por conta dos filtros que você coloca quando vai conversar com ela. Seguinte, quando você está conversando com os seus amigos, dificilmente você vai ficar sem assunto, para não dizer nunca. E por que isso acontece? Simples, porque quando você está falando com eles, você não coloca o filtro do tipo, será que ele vai gostar do que eu vou falar? Será que o meu amigo vai curtir o que eu vou falar agora? Não, você simplesmente fala. E por que quando chega uma mulher você fica querendo se medir, pensando, será que o que eu vou falar vai agradar? Será que o que eu vou falar vai ser engraçado? Será que ela vai curtir o que eu vou falar agora? E de tanto passar esses filtros, de tanto passar essas regras que você criou na sua cabeça, você acaba não passando nada. E é a partir daí que a falta de assunto se instala. E ficar sem assunto, sem saber guiar uma conversa, sem saber levar uma conversa para onde você quer e cativar uma outra pessoa, é um grande perigo. E eu não estou falando só de mulheres, eu estou falando da sua vida, eu estou falando da sua carreira, eu estou falando da sua família e por aí vai. Porque eu não canso de falar aqui o quão importante é a habilidade social, o quão importante é a comunicação. Nos dias de hoje, no mercado de trabalho, a habilidade de se comunicar com uma pessoa, a habilidade de entender, de ser entendido, a habilidade de liderar, está muito acima do diploma. Ou seja, se você não tem a habilidade de ter uma conversa boa, de criar assuntos com uma pessoa, simplesmente não tem jogo para você jogar, você já perdeu. Entendeu por que isso é tão importante? Então trate de desenvolver essa área, meu brother. O primeiro passo você já deu. Por estar assistindo esse vídeo, aqui você já vai pegar as primeiras técnicas, as primeiras atividades que você vai colocar em prática para desenvolver muito essa sua habilidade de puxar assunto. Mas antes de te falar como fazer isso, eu preciso te dizer os modos errados de agir, os erros que os homens cometem quando ficam sem assunto e que inclusive, provavelmente você já cometeu alguns deles. Um grande erro que os homens cometem é querer competir as histórias deles com as histórias dela. Do tipo, a mulher vai contar alguma coisa para ele e assim que ela para de falar, ele já começa a contar as histórias dele, de como ele é bom, de como ele é acima da média, de como ele é diferenciado. E essa é a receita perfeita para você acabar com qualquer conversa. Se coloque acima da outra pessoa e pronto, o seu problema está feito. Muitos homens cometem esse erro na intenção de querer
mostrar para as mulheres que eles são bons. Mas na verdade isso vira um grande tiro no pé. Porque vamos combinar, ninguém gosta de um cara que fica se achando. Então agora que você sabe disso, evite esse primeiro erro. Não seja o cara chato que espera a pessoa falar. Assim que ela para de falar, você começa a contar as suas vantagens como se a história dela não valesse nada. O segundo erro que muita gente comete é fazer perguntas fechadas. E aqui eu vou te dar um conceito bem rápido do que é uma pergunta fechada e o que é uma pergunta aberta. Basicamente é o seguinte, uma pergunta fechada é uma pergunta que pode ser respondida com sim ou não. Por exemplo, você gosta de pizza de calabresa? Ela pode responder sim ou não. Já uma pergunta aberta precisa de uma resposta um pouco mais elaborada. Por exemplo, como foi seu dia? Essa pergunta não pode ser respondida com sim ou não, o que automaticamente vai fazer a outra pessoa falar mais e te dar mais brechas para iniciar um novo assunto. Então evite fazer perguntas fechadas, perguntas chatas que ficam se repetindo, fica repetitiva, fica maçante na cabeça da pessoa e que daqui a pouco perde totalmente a graça. Esse segundo erro, inclusive, casa muito bem com o terceiro erro, que é fazer uma entrevista de emprego. E o que é uma entrevista de emprego? É basicamente você ficar perguntando de onde você é, o que você gosta, o que você faz, no que você trabalha. E você fica metralhando ali a mulher como se fosse realmente uma entrevista de emprego. Ela acaba de responder uma coisa e você já pergunta outra na sequência. E observe, esse tipo de pergunta geralmente são perguntas fechadas. Ou seja, você acabou de atingir o pior dos dois cenários. Além de você fazer perguntas chatas, você faz uma entrevista de emprego e você faz perguntas fechadas. Entende a gravidade de tudo isso se acumulando? E a grande maioria dos homens já cometeu algum desses erros. E se você não é um deles, se você ainda não cometeu, fique atento, porque agora que você sabe o caminho das pedras, é só evitar de fazer esse tipo de burrice. E agora a gente chegou na hora mais esperada do vídeo. A hora onde eu te passo o plano prático, o plano de ação que você vai colocar em prática o mais rápido possível e que vai te trazer ótimos resultados. E por isso, antes de mais nada, eu já quero te pedir o seguinte: rasgue esse roteiro que você tem na mão. Rasgue essa ideia de que você tem que chegar na garota, perguntar o nome dela, logo em seguida perguntar o que ela faz, logo em seguida perguntar onde ela mora, logo em seguida perguntar o que ela gosta e assim por diante. Sabe aquela entrevista de emprego que você fazia? Esquece isso. A partir de agora eu quero que você faça esse processo sem roteiro. Eu quero que você fique presente na conversa. Eu quero que você escute o que a outra pessoa está falando. Eu quero que você ouça atentamente cada detalhe. Eu quero que você sinta a emoção que aquela pessoa está passando só pelo jeito de falar dela. Junte essa parte de ouvir com a parte de fazer perguntas abertas. Chega daquela entrevista de emprego onde você faz perguntas fechadas e mata o assunto o mais rápido possível. Não, acabou isso. A partir de agora eu quero que você faça perguntas abertas. Escute atentamente e faça perguntas abertas. E para não te deixar solto sem saber o que é uma pergunta aberta na prática, eu vou te deixar aqui algumas sugestões de algumas perguntas que você pode fazer. Se liga só. Quando você estiver conversando, ao invés de fazer uma pergunta que pode ser respondida com sim ou não, tente usar algumas variações dessas aqui. Se liga. Qual a sua opinião sobre determinado assunto? O que você faria em tal situação? Qual foi a sua sensação quando esse algo incrível aconteceu na sua vida? O que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Essa particularmente eu gosto muito, porque a partir dela, a pessoa tende a revelar alguns sonhos e algumas dores que ela tem. Por exemplo, se ela disser que deseja viajar para tal lugar, você já sabe que a viagem para tal lugar é um dos sonhos dela. E simplesmente essa informação já te dá de bandeja a possibilidade de arrumar vários e vários outros assuntos. Mas claro, dependendo do seu nível de proximidade com outra pessoa, uma pergunta aberta do tipo essa não vai ser respondida assim do nada. Por isso, eu quero que você use outra coisa além disso tudo. Eu quero que você inicie respondendo as perguntas abertas. Eu quero que você fale algo para ela e que logo em seguida faça a pergunta de volta para ela. Por exemplo, responda para ela o que você faria se ganhasse na Mega Sena e logo em seguida faça a pergunta para ela. Esse tipo de situação, esse tipo de atitude vai passar para a pessoa muito mais segurança, porque não foi aleatoriamente que você chegou perguntando. Você primeiro deu a informação e depois perguntou, coisa que faz muito mais sentido e tende a ser respondido com muito mais facilidade. Entendeu a jogada? E uma maneira bem simples de você treinar as perguntas abertas é você usar com a sua própria família, com seus próprios amigos. Na próxima conversa que você tiver, ao invés de ir no automático perguntando coisas simples que você já pergunta, tente usar as perguntas abertas, tente cativar mais a conversa, tente ficar mais presente. Tente largar esse script e simplesmente se entregar a uma boa conversa. Eu garanto, você não vai se arrepender. E como uma última missão que eu quero passar para você, eu quero que você treine as suas expressões faciais, eu quero que você treine a sua linguagem corporal.
Porque de nada adianta você perguntar uma coisa para uma pessoa se o seu corpo está dizendo que você não está nem ligando para a resposta dela. Então, a partir de agora, eu quero que você se expresse muito, que você se mostre curioso, que você se mostre entusiasmado em ouvir a outra pessoa. Qualquer pessoa fica bem ao lado de uma outra que queira ouvir o que ela tem a dizer, que queira ouvir o que ela tem a falar, que queira rir das piadas sem graça dela ou ouvir as histórias bobas. Quem não gosta de um bom ouvinte? Todo mundo gosta. E acima de tudo, as mulheres. E é por isso que você precisa ser esse cara. Entende o quão poderoso isso é? E bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que você está curtindo o nosso trabalho. Então eu tenho um pedido bem simples para te fazer. Se inscreve no canal, ativa as notificações e dá aquele like que é para mostrar que você está com a gente. Ah, e olha só, o link do nosso treinamento completo, o Homem Magnético, está aqui na descrição caso você queira dar uma olhada, caso você queira dar uma aprofundada a mais. Mas acima de tudo, eu quero que você curta todo o nosso conteúdo gratuito que está distribuído aqui no YouTube e lá no nosso Instagram, que aliás você também pode seguir com os links que estão aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui, tamo junto e bora pra cima!